Diversas civilizações da antiguidade tinham uma versão própria de sua origem, que remetia a mitos ligando a sua existência enquanto povo com deuses ou grandes heróis. Há, no entanto, versões que surgiram a partir da investigação de vestígios e documentos históricos. No caso da Etiópia, também chamada de Abissínia ou de Reino de Aksum, na versão mitológica, segundo um documento de nome Quebra-Nagast, a união do rei Salomão, então rei de Israel, e a rainha de Sabá gerou um filho de nome Menelik I. Ele teria sido o primeiro imperador da Etiópia e o fundador da dinastia salomônica. A mitologia ainda conta que, em uma das visitas de Menelik a seu pai Salomão em Israel, o imperador etíope teria trazido consigo a Arca da Aliança, a relíquia sagrada, onde acredita-se estar as tábuas dos 10 Mandamentos. Ao longo da história, diversos líderes reivindicaram esse passado mítico para legitimar a sua ancestralidade, vinculando-se a essa dinastia de Salomão. Já na origem histórica, os mais antigos vestígios da humanidade foram encontrados na região da Etiópia. Os principais fósseis são de Lucy, um esqueleto de uma Australopithecus de aproximadamente 3,4 milhões de anos, e que por muito tempo foi considerado o mais antigo vestígio ancestral dos humanos. Mas também ali foi encontrado um crânio de um Australopithecus anamensis, de aproximadamente 3,9 a 4,2 milhões de anos. Apesar dos nossos ancestrais terem surgido na África e depois se espalhado por outros continentes, foi um movimento migratório na contramão que deu origem aos etíopes, galas e somalis. Isso porque grupos árabes pré-muçulmanos migraram pelo estreito de Bab el-Mandeb e se misturaram com os nativos africanos. Dentre esses grupos estavam os Rabachats, de onde provavelmente veio o nome da região Abissínia, e os Agás, que deixaram seu nome à língua geês ou guês. O fruto dessa miscigenação organizou-se no Império de Aksum, entre os séculos I e X. Após conquistarem os reinos próximos de Meroé e da Núbia por volta do ano 350 d.C., chegaram ao auge ocupando os atuais territórios da Etiópia, Eritreia, Djibouti, o norte do Sudão, Iêmen, Somália e o sul da Arábia Saudita. Enquanto isso, o cristianismo, originado na Palestina no século I, foi levado por seus adeptos aos territórios sob o domínio romano, entre eles o Egito. Formou-se em Alexandria um importante centro intelectual de interpretação dos evangelhos, cujas ideias e propostas muitas vezes contrariavam a versão oficial das autoridades de Roma. Uma dessas heresias foi o monofisismo, doutrina que acreditava que havia uma superioridade da natureza divina em relação à natureza humana de Jesus. Embora condenada pelo Concílio de Éfeso, essa interpretação se difundiu rumo a Aksum no século V, quando seu rei Ezana converteu-se ao cristianismo. Fundindo esse cristianismo que divergia da versão oficial romana com elementos de algumas religiões tradicionais da África Negra, a igreja aksumita ou copta seguia o Velho Testamento. Mas, como aponta o historiador especialista em sociedades africanas antigas José Rivair Macedo, os adaptou às condições locais e a certos elementos da tradição judaica do Velho Testamento. Alguns costumes, como as danças, os tambores, os sacrifícios de cabra e, nos primeiros tempos, a admissão da poligamia, sugerem a persistência de traços da organização social das religiões africanas tradicionais. Por outro lado, a distinção entre o consumo de carne pura e impura, a proibição das mulheres entrarem nos templos no dia seguinte ao que tiveram relações sexuais e a observação do sábado e não do domingo como um dia consagrado sugerem heranças dos costumes judaicos. Alguns patrimônios da igreja aksumita podem ser encontrados ainda hoje na Etiópia. Dentre eles,
imagens de Jesus e Maria negros, além das belas igrejas da cidade de Lalibela, que foram esculpidas em blocos únicos de pedra. A igreja axumita se separou das igrejas católica romana e ortodoxa bizantina e depois tornou-se a atual igreja ortodoxa copta. E a tradição cristã manteve-se tão forte que até atualmente os cristãos são 67,3% da população etíope, seguida pelo Islã com aproximadamente 31,3%. A arquitetura de Aksum é composta por palácios, túmulos e altares gravados com uma rica iconografia, uma vasta quantidade de estátuas de guerreiros e uma forma de escrita bem desenvolvida. Tudo isso indica uma sociedade hierarquizada, diversificada e complexa, cujo governo era centralizado na figura do Negus, o rei. No reino de Aksum, Adulis era o principal posto comercial. Como uma porta de entrada e saída de peles de leão e leopardo, presas de elefante, cascos de tartaruga, pimenta e demais temperos, metais e escravos capturados em guerras. Já a capital, Aksum, estava mais longe do litoral e em um terreno de maior altitude, com climas mais amenos e úmidos, próprios para o cultivo de cereais como painço, cevada, sorgo e tefé, presentes até hoje na alimentação etíope e somali. Mas o produto mais famoso originado na Etiópia foi o café. Um documento romano do século I, chamado Périplo do Mar Eritreu, uma espécie de guia marítimo para o comércio oriental, descreve o litoral africano e asiático do Mar Vermelho, destacando o controle que Aksum tinha sobre a região. O historiador José Rivar Macedo aponta que, nas relações com outros estados, os governantes de Aksum mantinham contatos com o Império Romano Oriental, centralizado em Bizâncio, através de embaixadas trocadas com certa frequência, sobretudo durante os governos dos imperadores Justino e Justiniano, na primeira metade do século VI. Com os governantes dos estados criados no Oriente Médio, após o surgimento do Islã no século VII, as relações oscilaram entre a cordialidade, a desconfiança e o confronto declarado. Nos séculos 8 e 9, a influência político-militar de Aksum diminuiu gradualmente em decorrência da expansão muçulmana nos dois lados do Mar Vermelho. No século seguinte, seus territórios passaram a ser disputados por líderes de potentatos, que unificados dariam origem ao Reino da Etiópia. Após o colapso do Reino de Aksum, e já no século XVI, o Império Etíope entrou em conflito com o Sultanato de Adal. E, enquanto os rivais eram apoiados pela potência muçulmana, o Império Otomano, os etíopes tiveram apoio da também potência marítima, Portugal. A Etiópia chegou a ser ocupada por 14 anos, mas conseguiu se restabelecer em 1543, com a ajuda de tropas portuguesas comandadas por dois filhos de Vasco da Gama, Estevão e Cristóvão. Do século XVI ao XIX, a Etiópia manteve-se sem um governo centralizado, em uma época chamada de Era dos Príncipes, devido às disputas das lideranças locais. Em 1855, Teodoro II conseguiu unificar novamente o governo, tornando-se o primeiro imperador da Etiópia moderna. Durante o seu governo, a Etiópia é invadida diversas vezes por forças árabes, otomanas e até britânicas. Após a sua morte, o imperador Iohannis IV assume. Sua principal marca é a criação de um estandarte com as cores verde, amarelo e vermelho, adotadas até hoje na bandeira da Etiópia e inspiração para muitas bandeiras africanas no processo de independências ao longo do século XX. Em 1889, quem assume o trono é o imperador Menelik II. A escolha desse nome é uma clara referência ao mítico filho do rei Salomão e o fundador da principal dinastia etíope. Esse governante modernizou o país, criando escolas, hospitais, uma grande ferrovia, além de estabelecer uma importante aliança com a Itália. Em troca de controlar os importantes portos etíopes no Mar Vermelho, a Itália reconheceria a independência da Etiópia, mas os italianos traíram esse acordo e invadiram a Etiópia.
Em um contexto geopolítico em que as alianças que lutaram a Primeira Guerra já estavam se formando, a Etiópia conseguiu o apoio da França e da Rússia para vencer e expulsar os 35 mil soldados italianos em 1896, na Batalha de Adwa. Assim, no contexto do imperialismo da segunda metade do século XIX, quando as potências europeias partilharam entre si o território de toda a África, o único estado que se manteve reconhecidamente independente foi a Etiópia, inclusive derrotando uma potência europeia. Isso tornou o país um símbolo da resistência africana. Com a passagem para o século XX, assumiu em 1923 o último imperador etíope, Ras Tafari, que governou por quase 60 anos. É em sua homenagem que surgiu na Jamaica o movimento de mesmo nome. Em 1935, a Etiópia é novamente invadida pela Itália, agora sob o regime fascista, e acabou derrotada após 7 meses de guerra, onde foram utilizadas até armas químicas. Muitos patrimônios etíopes foram levados para Roma e só foram devolvidos depois de 2005. A Etiópia conseguiu se libertar apenas em 1942 e participou ativamente da fundação da ONU em 1945. A partir da década de 1970, o Império Etíope entrou em decadência com vários de seus territórios, como Eritreia e Djibouti, conquistando a independência, e o seu imperador caindo após um golpe militar. Junto a isso, na década de 80, o país sofreu uma severa seca, que prejudicou a produção de alimentos, causando um grave quadro de fome. Muitas das referências midiáticas retrataram esse período, cristalizando no mundo a imagem de um país pobre, onde a população morre de fome. Ainda nessa década, com os conflitos sociais e a organização de uma rebeldia, estourou uma guerra civil. O governo, precisando de armas para conter os protestos, buscou o apoio da União Soviética, tornando o país socialista. Como boa parte da população não apoiava os ideais socialistas, isso agravou ainda mais o conflito com o governo, e o período chegou a ser chamado de Terror Vermelho. Após a queda da União Soviética em 1991, a Etiópia reconquistou a sua independência. Bom, pessoal, esse foi um resumo bem resumido da história dos reinos de Aksum e da Etiópia. O objetivo aqui foi dar destaque a uma civilização que é pouquíssimo retratada, o que acaba quase anulando a sua importância. É claro que, assim como todas as sínteses, para caber nesse vídeo e tentar ser o mais didático possível, eu precisei fazer uma seleção, e muita coisa ficou de fora. Mas apesar disso, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar como Aksum foi um reino poderoso e respeitado na Antiguidade e na Idade Média, por civilizações como o Império Romano, o Bizantino, o Egito e outros povos próximos. Como que eles conseguiram se impor militarmente e estabelecer um grande controle sobre o comércio do Mar Vermelho, uma área que sempre foi e ainda é estratégica por ligar a Europa via o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. Isso sem contar que, como o Império Etíope, conseguiu resistir ao imperialismo europeu derrotando a Itália 2 vezes e consolidando-se perante outros territórios africanos como um símbolo de resistência. Tudo isso para escaparmos de uma visão estereotipada que reduz a atual Etiópia a um país subdesenvolvido cuja população morre de fome. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo possa ser útil para vocês. Até a próxima!